Meu nome é Gabriela, tenho 31 anos e sou designer de joias em um pequeno ateliê que montei nos fundos da minha casa em Florianópolis. Sou casada com Ricardo há quase 5 anos. A gente já viveu bons momentos, sim, mas ultimamente estávamos apenas dividindo o mesmo teto, quase como dois colegas de quarto. Ricardo trabalha em turnos alternados como motorista de aplicativo, principalmente à noite, e nosso tempo juntos foi ficando cada vez mais escasso. A intimidade sumiu devagar, sem brigas grandes, só esfriou. A última vez que fizemos algo especial juntos foi no meu aniversário em março, e mesmo assim ele passou a maior parte do jantar mexendo no celular. Mas a mudança real começou por causa de uma coisa aparentemente banal. Foi numa terça-feira abafada de abril que percebi os sinais. Um cheiro estranho perto da parede da sala, pequenas trilhas de serragem no chão. Achei que fosse um problema de encanamento ou infiltração, até que Ricardo apontou: "Isso é cupim, Gabriela. Tá infestado." A praga estava em tudo, armários, rodapés, até na moldura da janela. Fizemos o possível sozinhos, produtos químicos, dicas da internet, até a ajuda de um primo do Ricardo que jurava entender do assunto. Nada funcionou. Foi aí que contratamos uma empresa especializada. O técnico, um senhor simpático, deu o diagnóstico direto: tem que fazer a fumigação completa. Selar a casa por 5 dias. Vocês não podem ficar aqui nem entrar nesse período. 5 dias fora de casa. E a conta não era só financeira, também tinha dúvida: onde a gente ia se enfiar? Ricardo logo sugeriu: a gente pode ficar na casa do meu tio Marcos. Ele tá morando sozinho desde que a mulher dele foi cuidar da mãe no interior. Tem espaço, gosta da gente. Eu fiz cara feia na hora. Tio Marcos sempre foi aquele tipo reservado, com um humor meio seco e com quem eu nunca consegui me soltar. Mas Ricardo insistiu, disse que seria só uma semana e que era melhor do que gastar dinheiro com pousada ou ficar pulando de casa em casa. Aceitei, até porque no fundo não tinha muita escolha. Chegamos lá numa quinta-noite. A casa dele ficava num bairro mais afastado, com ruas estreitas e um silêncio que fazia os ouvidos unirem. Marcos nos recebeu com um aceno de cabeça e um entra aí meio murmurado. Ricardo cumprimentou o tio com carinho, eu dei um sorriso educado. O quarto de hóspedes era pequeno, mas bem arrumado. Tinha uma cama de casal firme, cortinas escuras e um ventilador antigo no teto que fazia um rangido a cada volta. Não era confortável, mas servia. Logo depois que ajeitamos as malas, Ricardo saiu para trabalhar. Tenta descansar, tá? Amanhã a gente se vê, me deu um beijo rápido e saiu. E foi aí que começou a sensação estranha. Ficar sozinha naquela casa com aquele silêncio me dava um aperto no peito. Fiquei sentada na beira da cama, olhando para o teto, tentando entender por que tudo parecia tão pesado. Quase 1 hora depois, ouvi 3 batidinhas na porta e a voz de Marcos do outro lado: "Gabriela, fiz uma sopa se quiser jantar." Minha primeira reação foi recusar, mas me senti mal de deixar ele com o gesto no vácuo. Me levantei, ajeitei o cabelo e respondi: "Tô indo sim, obrigada, tio." A cozinha dele era simples, com móveis antigos, um abajur de luz amarelada no canto e um cheiro gostoso de alho refogado no ar. Ele já estava sentado à mesa com 2 tigelas fumegantes. Me sentei na cadeira oposta, meio sem graça. "Espero que goste, é receita da minha falecida mãe", disse ele com um sorriso pequeno, mas sincero. "Tá uma delícia, de verdade", respondi, tentando parecer leve. Houve um silêncio, mas não daqueles desconfortáveis. Era quase contemplativo. Por alguns segundos ele apenas me olhou, não de forma direta ou invasiva, mas como quem observa alguém tentando decifrar um livro que nunca leu. Depois do jantar, ele lavou as louças e recusou minha ajuda com um gesto rápido. E enquanto enxaguava a última tigela, falou sem me olhar: "Você parece deslocada aqui." "Não precisa, pode relaxar." "Ah, é só questão de costume", respondi, tentando parecer sem graça. Ele se virou com um sorriso de canto. "Essa casa tem silêncio demais para quem vem da cidade. Mas você é bem-vinda, viu?" Voltei pro quarto com uma sensação difícil de explicar. Era como se ele tivesse me olhado de um jeito que Ricardo já não olhava há muito tempo. Aquela noite o ventilador rangia como um lamento, e cada rangido parecia ecoar o vazio que sentia. Pensei em Ricardo, no seu cansaço, na rotina que nos engolia. Olhei para a janela, a escuridão lá fora parecia abraçar a casa, e eu me senti estranhamente atraída por aquele manto de silêncio. A camisola de seda preta que eu usava, que Ricardo costumava elogiar, parecia agora um uniforme de solidão,
roçando levemente na minha pele, mas sem despertar nada além de um frio na espinha. O cheiro de sabão que ele havia deixado no ar da cozinha, uma mistura de limpeza e algo amadeirado, ficou pairando. Aquele cheiro parecia mais real, mais presente do que qualquer toque que Ricardo me deu nos últimos tempos. Na manhã seguinte, Ricardo chegou cansado, tomou café e capotou na cama sem nem tirar o tênis. Eu, ainda meio inquieta, decidi limpar um pouco a casa para ocupar a mente. Coloquei um short de linho creme, daqueles mais soltinhos, e uma regata leve, que deixava meus ombros à mostra. Amarrei o cabelo num coque despretensioso, deixando alguns fios escaparem. Fui varrer a sala, e Marcos apareceu encostado no batente da porta. Não precisava se incomodar. Eu gosto de me movimentar, respondi sorrindo. Ele olhou ao redor como se pensasse em algo e então disse: "Você é diferente do que imaginei." "Diferente como?" perguntei, tentando quebrar o gelo. "Mais viva. Achei que você fosse mais apática. Ricardo às vezes fala de você como se você fosse só uma peça do quebra-cabeça da vida dele. Mas você tem brilho." Fiquei sem palavras por um segundo. Meus olhos encontraram os dele, e ali, naquele momento, alguma coisa se acendeu, um fio elétrico entre a gente. Eu desisti de continuar a faxina. À noite, ele sugeriu pedir pizza, já que Ricardo voltaria só na manhã seguinte. Aceitei, e enquanto esperávamos, ele apareceu na sala com 2 cervejas. Me estendeu uma. "Hoje tá quente demais para chá, né?" "Pode ser, vai uma só", disse, pegando a latinha. A gente se sentou no sofá, TV ligada, mas ninguém realmente prestando atenção. A conversa foi ficando mais solta. Marcos tinha um humor seco, mas engraçado, me fazia rir com comentários rápidos e inesperados. E a cerveja ajudou. Foi então que notei o jeito como ele me olhava, tinha mudado. Era mais direto, mais carregado, como se ele estivesse tentando entender até onde eu iria. E naquele instante, eu mesma comecei a me perguntar a mesma coisa. O meu vestido, um florido com alças finas que terminavam um pouco acima dos joelhos, parecia mais solto, quase como se o ar entre nós estivesse elétrico, fazendo o tecido dançar. Meus pés descalços no chão de madeira pareciam sentir cada vibração, e o anel que eu usava com uma pequena pedra turquesa parecia pulsar no meu dedo. Na manhã seguinte, Ricardo ainda estava desmaiado no colchão. Eu preparei o café e levei até ele, mas nem se mexeu. A exaustão do turno noturno estava cada vez mais visível no rosto dele, olheiras profundas, pele sem cor. Parecia um estranho dormindo no mesmo quarto que eu. Fiquei ali por uns minutos observando, e sem entender bem por que a imagem dele agora me causava mais tristeza do que afeição. Era como se estivéssemos apenas mantendo uma rotina, fingindo que ainda havia algo além da obrigação. Depois do café, fui até a varanda dos fundos tomar um pouco de ar. Marcos estava lá, carregando umas plantas. Ao me ver, limpou as mãos num pano e me ofereceu um copo d'água com gelo. Recusei com um aceno tímido, mas fiquei ali observando-o. Ele parecia diferente, não sei dizer se era a forma como ajeitava as plantas ou o jeito como olhava discretamente por cima do ombro de vez em quando. Era sutil, mas presente. "Tá melhor hoje?" ele perguntou sem me encarar diretamente. "Tô. Dormi mal, mas nada que uma brisa fresca não resolva." Ele riu com o canto da boca e de novo aquele silêncio entre nós. Mas agora esse silêncio tinha uma carga, tinha calor, tinha curiosidade. "Quero almoçar fora hoje", ele disse, quebrando o gelo. "Conheço um lugar perto daqui. Simples, mas a comida é boa. Só nós dois, a não ser que você queira acordar o Ricardo." Pensei por um segundo. Sabia que não era comum sair com o tio do meu marido. Sabia que podia parecer estranho, mas ao mesmo tempo não era errado. Ainda era só um almoço, um gesto educado, um escape. "Vamos. Só preciso me arrumar." Coloquei um vestido leve e florido, com um decote discreto que revelava um pouco do colo. A saia rodada esvoaçava levemente a cada passo, e nos pés, sandálias rasteirinhas que deixavam meus tornozelos à mostra. Prendi o cabelo num coque despretensioso, mas adicionei um par de brincos pequenos de argola para dar um toque. Quando saí do quarto, Marcos estava na sala me esperando com as chaves do carro na mão. Seu olhar, por um segundo, desceu até minhas pernas rápido, mas eu percebi. O restaurante era mesmo simples, uma varanda com poucas mesas, trilha sonora dos anos 80 e uma moça sorridente servindo os pratos do dia. Sentamos de frente um para o outro e conversamos sobre tudo, trabalho, vida, tempo, até sobre perdas.
Ele me contou que perdeu o irmão mais velho num acidente e que depois disso nunca mais foi o mesmo homem. Às vezes a gente só continua, ele disse, como quem anda no escuro tropeçando em móveis invisíveis. Na volta ele não ligou o rádio do carro. Dirigimos em silêncio, e de novo aquele silêncio falava. As mãos dele no volante pareciam seguras, firmes. Meu olhar se prendia ali mais do que deveria. Naquela noite Ricardo acordou tarde. Tentei me aproximar. Entrei no banheiro com ele, uma tentativa de retomar alguma coisa. Me despi, toquei sua pele, o beijei no pescoço, mas ele desviou. Disse que estava cansado e, como se aquilo fosse normal, voltou para o quarto e dormiu de novo. Meu peito afundou. A rejeição era como um aviso. Algo dentro de mim já sabia que aquele casamento estava terminando em silêncio. Mais tarde, fui até a cozinha tomar água. Estava com uma camisola fina, dessas de algodão leve que mal cobre, que mal roçava na pele. Não esperava encontrar ninguém acordado, mas quando acendi a luz, Marcos estava ali, parado perto da geladeira, com uma garrafa de água nas mãos. O olhar dele caiu sobre mim e congelou. Eu também congelei. Por segundos que pareceram minutos, ficamos ali, sem saber quem se mexeria primeiro. O tecido da camisola colava no meu corpo, e ele apenas me olhava. Desculpa, ele disse baixo, virando o rosto de repente. Não queria te assustar. Não assustou, respondi com a voz mais baixa do que queria. Eu só achei que estivesse sozinha. Fui passando por ele em direção à porta da sala, mas ao passar, senti o olhar, a tensão, como se ele estivesse esperando um sinal. E meu corpo, por algum motivo, não se afastava. Sentia meu coração bater na garganta. Naquela noite eu não dormi. Deitei, fechei os olhos, mas o toque dele ficou na minha mente. Não que ele tenha me tocado de fato, mas a energia, aquela troca muda, parecia ter deixado marcas na pele. Eu estava envergonhada, confusa, mas ao mesmo tempo viva. O cheiro de sua loção pós-barba, sutil e amadeirado, parecia ainda pairar no ar da cozinha e de alguma forma, em meu quarto, tornando o espaço menor, mais íntimo. Senti um arrepio percorrer minha espinha ao pensar no modo como a camisola se moldou ao meu corpo, quase como uma segunda pele, e em como seus olhos fixaram-se nela. Por um instante, antes de desviarem. Aquela noite foi um turbilhão de emoções, um vislumbre do que poderia ser. Na manhã seguinte, Ricardo saiu mais cedo do que o normal, disse que tinha aceitado uma corrida até Petrópolis e só voltaria à noite. Fiquei o dia inteiro sozinha com Marcos. À tarde, a campainha tocou. Era uma encomenda para ele, e sem pensar muito fui atender. Assinei, recebi a caixa e quando virei para entrar de novo, tropecei num degrau da varanda. Marcos correu para me segurar. Meus braços foram instintivamente ao redor do pescoço dele, seu braço firme na minha cintura. E ali por alguns segundos ficamos presos, muito mais do que o necessário. Foi ele quem se afastou primeiro, pigarreando e dizendo, cuidado, isso aqui é armadilha para quem anda distraída. Sorri, mas por dentro eu estava em chamas. Minhas unhas esmaltadas de vinho, um detalhe que Ricardo nem notava mais, quase arranharam a nuca dele. E eu senti o calor de sua pele, mesmo através do tecido da camisa. Mais tarde, depois de um banho demorado, me olhei no espelho. A toalha branca escorria pelos ombros, revelando a pele úmida. Meu corpo não era perfeito, mas naquela noite me senti bonita de um jeito que não lembrava fazia tempo. Escolhi um vestido novo, algo mais justo de tecido leve e fluido, que desenhava minhas curvas sem ser vulgar. Decidi não usar sutiã, deixando a peça cair livremente, um segredo só meu. Borrifei perfume atrás da orelha, um aroma floral e levemente adocicado, e fui até a sala. Marcos estava vendo televisão. Ao me ver, seu olhar subiu devagar por mim. Não disse nada, mas sua expressão disse tudo. Abriu uma para mim também, perguntei, apontando a cerveja na mesa. Ele obedeceu sem falar, entregou a latinha com os olhos ainda fixos nos meus. Sentei ao lado dele, sem pressa, sem medo, sem mais dúvidas. Hoje não quero conversar, eu disse com um meio sorriso, só quero sentir. E ele entendeu. A noite caiu sem barulho, só com o som de dois silêncios que finalmente se permitiram falar a mesma língua. A cada gole, o corpo parecia mais leve, mais solto. Marcos tentava manter os olhos na televisão, mas os dedos dele tamborilavam nervosos sobre a latinha. Eu sentia meu corpo pulsar, meus sentidos estavam todos em alerta, como se cada parte da minha pele estivesse esperando um toque que ainda não veio. Peguei mais 2 latinhas na cozinha. Ao voltar, notei de relance que ele havia se ajeitado no sofá, estava mais evidente.
Tentei fingir que não vi, mas vi, e ele também percebeu que eu vi. Foi aí que entendi o que estava entre nós, não era mais tensão, era escolha. E o limite entre o errado e o irresistível estava cada vez mais tênue. Naquela noite o silêncio da casa parecia outro. Não era mais incômodo, era denso, elétrico, quase como se as paredes estivessem segurando o ar para não atrapalhar o que vinha a seguir. Marcos e eu estávamos lado a lado no sofá. Tomei mais um gole da cerveja, depois me levantei, dizendo com um sorriso discreto: vou buscar um cobertor, tá esfriando, né? Não estava, mas eu precisava mexer o cenário. Subi até o quarto e voltei com um cobertor fino, daqueles que mal esquentam. Me sentei mais próxima, joguei o pano sobre nossas pernas como quem não quer nada. Senti quando ele prendeu a respiração. Estávamos tão próximos que meus quadris tocavam os dele. Marcos virou o rosto devagar e nossos olhares se encontraram. Por um momento só havia isso, olhos nos olhos e um campo magnético que puxava tudo para um ponto sem volta. Foi ele quem sussurrou: Gabriela, a gente devia parar. Porque minha voz saiu firme, surpreendente até para mim mesma. Mas eu sabia por quê. E ele também. Só que entre o certo e o inevitável, às vezes o corpo decide primeiro. Meu rosto se aproximou do dele, devagar, milímetros, depois centímetros, até que nossos narizes quase se tocaram. Ele fechou os olhos. Eu também. O beijo não foi imediato. Foi um suspiro preso que virou um impulso. Quando aconteceu foi terno, cuidadoso, mas carregado. E então veio o momento em que ele me puxou com firmeza pela cintura, como se dissesse: agora que começou, não tem mais volta. Os minutos seguintes foram confusos, intensos. Os toques cada vez mais seguros, os corpos cada vez mais entregues. Não foi um ato impetuoso. Foi lento, profundo, como quem saboreia algo que passou a vida toda evitando. Não houve palavras, só mãos que procuravam, bocas que descobriam, respirações que se misturavam. A metáfora é simples. Naquela sala com a luz baixa e o ventilador girando preguiçoso, dois corpos se permitiram existir fora de qualquer convenção. O certo e o errado por uma noite se calaram, e tudo o que restou foi um desejo antigo, não entre nós dois, mas dentro de cada um desejo de ser visto, de ser tocado, de ser desejado de novo. Horas depois, ainda deitada sobre o peito dele, com os dedos deslizando levemente sobre sua pele, me senti viva pela primeira vez em muito tempo. O cheiro dele, uma mistura de suor, cerveja e algo que era só dele, preencheu meus pulmões. Senti a textura da sua pele, o calor, a pulsação do seu coração sob meus dedos. Na manhã seguinte, o mundo já parecia mais barulhento. Ricardo tinha voltado da viagem noturna e estava no banheiro se preparando para dormir. Eu, ainda meio aérea, decidi arrumar o quarto e pegar meu celular para resolver uma compra pendente de um móvel da casa. Mas meu celular estava descarregado. Então peguei o celular do Ricardo, que estava na cômoda. Era só para ver a referência de uma loja no navegador, só isso. Mas no segundo em que toquei o botão, a tela acendeu com uma notificação de mensagem. E ali minha vida virou do avesso. Era uma conversa no WhatsApp com um homem. O nome me era familiar, alguém que já tinha dado carona com ele antes, mas que supostamente era só cliente fixo. A última mensagem dizia: quando vamos repetir aquela noite? Não paro de lembrar do seu toque. Meus dedos congelaram na tela. A mente girava tentando buscar explicações que não vinham. Comecei a rolar a conversa. Não eram só mensagens picantes, eram carinhos, confissões, promessas. Tudo o que ele não dizia mais para mim, ele estava dizendo para outro homem. A sensação foi de soco no estômago. Fechei a conversa, coloquei o celular exatamente onde estava e me sentei na beirada da cama, tentando respirar. Nada fazia sentido, mas ao mesmo tempo tudo se encaixava. As recusas, o distanciamento, o olhar ausente. Ricardo estava me traindo. Não com outra mulher, mas com outro homem. De repente, toda a culpa que eu carregava da noite anterior esfarelou. Não era sobre traição apenas, era sobre abandono, silêncio, rejeição. Ele já tinha ido embora há muito tempo, eu só não tinha visto. No fim da tarde, quando ele se preparava para sair de novo para o trabalho, entrei no banheiro com a intenção de conversar, de pedir explicações. Mas quando vi olhando no espelho, ajeitando a camisa como se nada estivesse acontecendo, minha garganta travou. Voltei para o quarto em silêncio e decidi, não haveria confronto, haveria liberdade. Ele saiu para trabalhar como se fosse só mais uma noite. Mal sabia ele que naquela mesma noite, eu também faria minha escolha.
Tomei um banho longo, caprichei no perfume. Passei creme no corpo com calma, como quem prepara a própria pele para uma nova versão de si. Vesti um conjunto leve de algodão e renda, algo que não gritava, mas sussurrava intenções. Fui até a sala. Marcos estava sentado no mesmo lugar de ontem vendo TV. Quando me viu, seus olhos subiram devagar por mim. Não disse nada, mas sua expressão disse tudo. Abre uma para mim também, perguntei, apontando a cerveja na mesa. Ele obedeceu sem falar, entregou a latinha com os olhos ainda fixos nos meus. Sentei ao lado dele, sem pressa, sem medo, sem mais dúvidas. Hoje não quero conversar, eu disse com um meio sorriso, só quero sentir. E ele entendeu. A noite caiu sem barulho, só com o som de dois silêncios que finalmente se permitiram falar a mesma língua. Depois daquela noite não havia mais volta. A barreira que um dia existiu entre Marcos e eu simplesmente não estava mais ali. Tudo que nos mantinha nos papéis que esperavam de nós, nora e tio, hóspede e anfitrião, desapareceu sob o peso do desejo reprimido. Não foi impulso, não foi vingança. Foi libertação. Na manhã seguinte, acordei sozinha na cama do quarto de hóspedes. Ricardo ainda não tinha voltado do trabalho. A casa estava em silêncio, exceto por alguns passos no corredor. Saí do quarto, ainda vestindo a camiseta larga da noite anterior. Marcos estava na cozinha preparando café. Me olhou por cima do ombro, mas não disse nada. Um gesto com os olhos foi o suficiente para eu entender. Ele lembrava de cada segundo da noite anterior e não se arrependia. Sentei à mesa. Ele serviu uma xícara para mim. Os dedos dele roçaram nos meus com naturalidade, com carinho. Vai ficar tudo bem? Ele perguntou sem levantar a voz. Vai. De um jeito ou de outro vai. Ele assentiu. A gente não falou mais sobre aquilo. Nem precisava. Quando uma conexão é verdadeira, às vezes o silêncio fala mais do que 1000 palavras. No fim da tarde, Ricardo voltou mais cedo do que o normal. Disse que tinha cancelado algumas corridas porque precisava descansar melhor. Eu estava sentada na sala lendo um livro quando ele entrou. Me lançou um olhar neutro, talvez levemente desconfiado, mas não disse nada. Mais tarde, enquanto ele tomava banho, sentei na cama e observei o celular dele de longe. Não toquei. Não precisava mais. Já sabia o que sabia. Já tinha feito minhas escolhas. Mas o destino às vezes tem seu próprio cronograma. Enquanto ele ainda estava no banheiro, meu celular, agora carregado, apitou. Era uma mensagem da empresa que tinha feito a dedetização. Gabriela, sua casa está pronta para retorno a partir de amanhã cedo. A equipe recomenda abrir todas as janelas por pelo menos 2 horas antes de entrar com móveis ou roupas. Aquilo soou como um aviso do universo, um lembrete. A hora de ir embora estava próxima. Naquela noite, diferente das anteriores, Marcos evitou ficar na sala comigo. Talvez para não nos expormos, talvez por respeito, ou talvez porque sabia que esse era o fim do que poderia ser apenas um intervalo da realidade. Mas eu não consegui dormir. Por volta da meia-noite, levantei e fui até a cozinha beber água. Marcos estava ali outra vez como se soubesse. Vai embora amanhã, né? Ele disse, mexendo o café. A casa já foi liberada. Ele assentiu. O silêncio agora era mais amargo, um silêncio de despedida. Vai me odiar depois? Perguntei. Nunca. Então por que esse olhar triste? Ele riu de leve com o canto da boca. Porque às vezes o que a gente sente não cabe no que o mundo permite. Nos olhamos por um longo instante. Não nos tocamos. Não foi necessário. O que havia entre nós não era só físico, era um tipo de reconhecimento, uma troca de alma em meio ao caos. Voltei para o quarto sem dizer mais nada. No dia seguinte, Ricardo me ajudou a carregar as malas para o carro. Nos despedimos de Marcos com um aperto de mão demorado. Ele e Ricardo trocaram algumas palavras sobre futebol. Tudo parecia normal, mas entre eu e ele, um último olhar dizia tudo o que não poderia ser dito. Ao voltarmos para casa, o cheiro do veneno ainda pairava no ar, mas abri todas as janelas como orientado. Ricardo subiu direto para o quarto e capotou. Eu fiquei sentada na sala olhando os móveis, os mesmos de antes, mas tudo parecia diferente agora. No fim daquela tarde finalmente sentei com Ricardo. Falei tudo com calma, sem gritos. Contei que sabia da traição. Contei que ele não precisava fingir mais, que se quisesse podia ser quem ele era de verdade, mais longe de mim. Ele ficou em silêncio no começo, tentou negar, mas bastou eu mostrar o print da conversa que tirei antes de apagar tudo, e ele baixou a cabeça. Você também, né? Ele murmurou.
Eu vejo nos seus olhos. Você se entregou para outro. Entreguei. Mas não foi traição. Foi sobrevivência. Ele não respondeu. No dia seguinte, saiu de casa sem dizer se voltaria. E sinceramente eu não esperei. Passaram-se 3 semanas desde que tudo aconteceu. Marcos não me procurou, e eu respeitei o silêncio. A história entre nós nasceu do caos, e talvez só por isso tenha sido tão intensa. Outro dia, recebi um envelope no ateliê. Era uma foto revelada dessas antigas com uma paisagem de montanha e uma frase escrita à mão no verso. Nem tudo que vive precisa durar para ser inesquecível. Eu a guardei no fundo da gaveta da minha bancada. Às vezes, olho para ela antes de começar o dia. Não sei se vamos nos ver de novo, não sei se ele ainda pensa em mim. Mas uma coisa eu sei. Naquela semana, entre caixas, cupins e silêncios, eu renasci. E pela primeira vez em anos me permiti sentir, me permiti escolher. E você já viveu algo assim que te mudou para sempre? Deixa nos comentários, eu leio tudo.